no capítulo 96. O capítulo 96, o título é Além dos Outros. E o trecho, o versículo bíblico trabalhado por Emmanuel aqui, está em Mateus, capítulo 5, versículo 46. Não fazem os publicanos também o mesmo? Só um minutinho. Não fazem os publicanos também o mesmo? Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do seu discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros se desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja, sem ciúme, e participas do sofrimento dos teus adversários sem falsa superioridade ou sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característica própria dos irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, indo e agindo sem diferenças fundamentais nessa ordem coletiva. De 20 séculos até agora, todavia, abençoada luz resplandece na Terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, é isso, né? Todos aqui têm estado muito cansados, né? Muito cansados. Eu escuto reclamações o tempo todo. Eu mesma me sinto muito cansada fisicamente, esgotada fisicamente, né? E faço parte daquele cordão de pessoas que também está cheia de atividades e parece que cada vez mais tem sido exigido de nós uma maior atenção em todas as áreas, né? Então, não é só na nossa primeira família, não é só nos nossos amigos mais próximos, não é só no nosso ambiente de trabalho, mas de uma hora para outra, parece que todos os agrupamentos aos quais nós orbitamos têm exigido o nosso concurso, a nossa presença, a nossa atenção. E aqui o que Emmanuel fala é exatamente isso. Fazer as atividades normais do nosso dia a dia, atender a todas as exigências, atender as demandas, né? É de todo mundo, é obrigações inadiáveis que todo mundo cumpre, que todo mundo tem que cumprir. A questão
não é esse trabalho ao qual nós nos dedicamos todos os dias. É a forma como nós nos desenvolvemos, como nós nos desapregamos dessas atividades. Então, não basta você, por exemplo, exercer a sua atividade profissional. Não é isso, isso é a sua obrigação. Isso é a sua obrigação. É a forma como você está desenvolvendo essa atividade. O que Jesus espera de nós não é o cumprimento das nossas obrigações. Isso a gente já vinha fazendo antes de Jesus, né? O trabalho diuturno, né? O cuidado com a família, a dedicação ao credo religioso, isso nós já praticávamos antes de Jesus vir ter conosco. O que Jesus espera de nós é algo além das nossas obrigações. É a excelência. É a gente deslumbrar o outro por fazer algo além do que ele espera de nós, né? É a gente encantar o outro com um gesto, com uma palavra, com uma atitude, que talvez ele não esperasse da gente. Porque transitar, né, das 8 da manhã às 11 da noite, nos afazeres que nos são peculiares, isso pode estar dentro da nossa linha de obrigação, dentro da nossa missão. A missão que a gente veio desenrolar aqui na Terra. Mas o que Jesus espera de nós é o algo além. É a forma como nós estamos cumprindo essa missão. É a forma como nós estamos trabalhando as nossas atitudes dentro daquilo que é a nossa obrigação. Né? Um gesto de carinho pode falar mais do que 1000 palavras. Emmanuel nos fala aqui, em vista disso, olha só, descortina esferas novas de luta através da visão interior que os outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação. Partilha a alegria dos teus amigos sem inveja e sem ciúme. Eu costumo sempre dizer o contrário do que todo mundo afirma. Todo mundo diz que o melhor amigo é aquele que está no seu lado quando você mais precisa. Quando você passa por uma dificuldade muito grande e aquele amigo está ali presente. Sim, esse é um grande companheiro de luta, é um grande cúmplice que você tem no seu dia a dia. Mas o grande amigo, o melhor amigo, ou talvez o verdadeiro amigo, não é o que está do seu lado no momento de maior dificuldade. É que está ao seu lado no momento da sua maior alegria, da sua maior felicidade. Sabe por quê? Porque suportar a alegria do outro é condição dos espíritos elevados. Suportar a prosperidade do outro sem inveja, sem constrições, sem lamentações, é próprio dos espíritos elevados. E esse amigo, ele pode até não estar do seu lado fisicamente no momento da sua grande necessidade, mas certamente ele estará ao lado do seu coração, porque ele sim tem condições de mostrar a você a grandeza do seu espírito. Então, engana-se quem sempre tem em conta que o grande amigo é quem está somente do lado em que você está mais triste, enxugando as suas lágrimas. Porque pode ter lobo em pele de cordeiro que está ali e como é que fala assim, falsamente, né?
fingindo ser seu amigo, mas pelo prazer de te ver chorar, pelo prazer de ver as suas lágrimas, né? Então, vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Você é dona de casa, o seu trabalho é organizar a sua casa, organizar a casa a vida dos seus filhos, administrar a vida do seu esposo. Faça isso além do que eles esperam de você. Faça isso com muito amor, com leveza na sua alma. E seguindo esse conselho que o Hans nos deu há poucos dias e que o Ascan vem batendo muito na tecla, viva esse momento como se fosse o último dia da sua vida. Viva esse dia intensamente, com muito amor, com muita alegria no coração. Se você é um funcionário público e se ninguém te coordena os passos de perto, vigia o que você está fazendo, como é feito na vida privada, se você tem chefes que te olham de longe, ainda assim, cumpra com os teus deveres como se todos estivessem te observando, mas principalmente como se você fosse o seu principal observador. Aquela música, né, de rock brasileiro que fala assim: o que você faria quando ninguém está te observando? Como você se comportaria quando ninguém está por perto, né? Então, nós precisamos adotar um comportamento de que nós somos o nosso juiz, nós somos o nosso grande observador e, principalmente, nós somos o nosso melhor telespectador, o nosso melhor espectador, porque é para nós que nós estamos agindo, é para o nosso crescimento, não para o outro, é para a nossa própria evolução. Então, sejamos gentis, sejamos amorosos, sejamos prestativos. Alguém te pediu uma informação? Para por um minuto, olha nos olhos dessa pessoa, passe a ela a informação que ela está te pedindo, e se você não souber, diga a ela: olha, eu não sei, mas talvez em tal lugar você consiga obter essa informação. Seja dócil, seja gentil, porque Jesus nos disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. E Jesus, uma das primeiras coisas que ele nos ensinou foi a afabilidade e a doçura. Que ele, então, nos abençoe, que possa, mais uma vez, estar entre nós, pois ele disse que onde houvessem 3 ou mais reunidos em teu nome, ali ele estaria. Sentimos a tua presença, amado Mestre Jesus. Sentimos a diáfana presença deste maná de luz que emana do céu sobre todos nós. Sentimos essa paz entrar em nossos corações, esse refrigério cair sobre nossos corpos físicos como uma brisa suave que nos deixa confortáveis em corpo e espírito. Divino Mestre, amado governador deste planeta, queremos aprender de vós, que sois brando e manso de coração. Ensina-nos, Mestre amado, a tua mansuetude, a tua gentileza, a tua afabilidade, mas acima de tudo, Senhor Jesus, ensina-nos a tua disponibilidade para conversar com os teus amigos, para atender os pedidos de todos aqueles que te buscavam, ainda que eles fossem teus adversários políticos, para socorrer a todos os necessitados, para falar de esperança,
de um mundo futuro, quando vós nos prometia que na casa do Pai existem muitas moradas, que o teu reino não é deste mundo, que o Senhor nos enviaria um consolador que nos fizesse lembrar de todas as tuas promessas, e que o Senhor estaria entre nós até o fim dos tempos. Aqui estamos, Senhor, buscando o nosso aprimoramento moral, o nosso crescimento moral, buscando, Senhor, o desapego das coisas materiais, às quais ainda somos tão afeitos. Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos a fé, dá-nos a razão, dá-nos, Senhor, a consciência sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes. Dá-nos, Senhor, compreensão de tudo aquilo que o Senhor quer que possamos aprender, compreender, assimilar, introjetar em nossas almas, em nossos espíritos, esse arcabouço de ensinamentos iluminados que vem, Senhor, formar um novo evangelho, o evangelho desta nova era, que aqui na terra, Senhor Jesus, nós possamos ser a resposta da oração dos nossos irmãos, o consolo das suas preces, o caminho para a solução dos seus problemas. Que aqui, Senhor, sejamos nós outros a enxada e a charrua, instrumentos dóceis na mão da espiritualidade superior, que eles possam se valer de todos nós como meios, como médiums, para que eles possam operar a cura entre todos aqueles que nos buscam, para que eles possam transmitir palavras de consolo através dos nossos lábios, que eles possam, Senhor Jesus, operar maravilhas através de nossas mãos, no contato, na transmissão do passe, no abraço fraterno. Mestre amado, pedimos a vós, a Maria Santíssima e a todos os vossos mensageiros que visitem todos esses lares que estão aqui conosco nesta noite, que fluidifiquem as águas que estão sobre as mesas, sobre os filtros, transformando as moléculas dessa água simples em medicamento capaz de curar as mais complexas enfermidades do corpo e da alma. Mas, acima de tudo, Senhor, dá-nos a luz, dá-nos a paz, dá-nos o entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor espera de nós e que ainda não conseguimos entender ou colocar em prática. Sê conosco, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Maria Santíssima e bons espíritos, neste momento, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, muito boa noite a todos que estão conosco mais uma vez. Que Deus nos inspire para que o estudo dessa noite nos traga muita luz, muito entendimento, muito esclarecimento, que é o que nós buscamos, é o que nós estamos precisando. Então, nós estamos aqui com mais um estudo do capítulo 2 do livro O Mundo Maior, onde a gente vem trabalhando pequenos trechos de leitura, a fim de que a gente consiga ter um entendimento amplo das palavras de Eusébio, porque não é só uma leitura feita de forma corrida, sem
pensar, sem refletir em cada frase por ele pronunciada, esse espírito que desce dos mais elevados píncaros dimensionais para estar conosco e transmitir os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas, acima de tudo, os seus ensinamentos. Então, nós temos trabalhado de forma tranquila cada parágrafo, cada frase, a fim de que, através da compreensão por etapa de cada trecho, o nosso coração absorva cada vez mais esses entendimentos. Por orientação, nós vamos fazer uma breve leitura do que nós temos estudado até hoje neste capítulo, acerca das palavras de Eusébio para aquele grupo de 1.200 espíritos que lhe ouvem atentos os ensinamentos e que são preparados para colocar esses ensinamentos em prática em suas próximas reencarnações, as quais é exatamente esta encarnação presente em que nós estamos. Quem sabe, muitos de nós não estivemos ali entre aqueles 1.200 encarnados, ouvindo essa preleção direta dos lábios e do coração deste ser angelical, e não estamos agora sendo convidados a recordar essas palavras e essa missão que nos foi dada de evitar o suicídio entre os nossos irmãos, de evitar a loucura, de evitar a perda da razão, o endurecimento consciencial, a paralisação do espírito em determinados estágios, né, da sua evolução. Então, o nosso convite, o convite que nos foi feito, não é para que praticássemos grandes atos heróicos, que fôssemos grandes avatares trabalhados na mídia, trabalhados por toda a imprensa, como sendo expoentes da boa nova, da nova era. Não. Nós somos, como o mestre Ascan nos lembrou, parte de um exército anônimo, o exército de luz, aquele exército que trabalha em silêncio, sem grandes alardes, sem grandes publicidades, mas que trabalha, né? Então, nós não podemos esquecer que os nossos passos não são passos quânticos. Nós não damos passos quânticos. Nós damos um passo de cada vez. E dando um passo de cada vez, nós caminhamos 2.000 léguas ou mais. E é assim que cada soldado da luz deve comportar-se. Cada membro desse grande exército de trabalhadores da última hora devem agir. Anonimamente, discretamente, em silêncio, mas não deixando de cumprir a tarefa que lhe cabe. Então, a convite de Ascan, nós viemos fazer a abertura desse trabalho nessa noite, trazendo um pouco dos nossos escassos conhecimentos, dos nossos parcos conhecimentos, né? E a pedido dele, nós vamos fazer a leitura de tudo aquilo que já foi estudado até o presente momento, para que os irmãos possam se localizar, principalmente aqueles que não têm a obra em suas mãos e que, porventura, entendem cada frase como coisa solta, como uma mensagem solta num espaço vazio. Então, é preciso entender onde cada palavra se encaixa. E a preleção de Eusébio começa assim: ereto, incendido o tórax de suave luz,
falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos que tendes, por enquanto, o ensejo de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolhoa. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Bom, aqui nós temos que lembrar que Eusébio fazia um discurso para 1.200 espíritos, sendo que 80% desta população, dessa amostra, eram seres encarnados que estavam desprendidos pelo sono e que compareciam ali naquele local escolhido para aquela preleção, que era na crosta, numa área rural, né, aberta, e que foi devidamente preparada, magneticamente preparada, para que não houvesse intromissões inferiores, e ali estavam presentes 80%, em torno de 1.000 pessoas encarnadas, desprendidas pelo sono. Mas aqui faz-se mister recordar que essas pessoas encarnadas, ali nos idos de 1940, né, que foi quando nós temos que recordar que essa preleção não se deu quando André Luiz escreveu a obra, mas no início da década de 40, bem no início, né, nos primeiros meses da década de 40. Então, ali estavam presentes pessoas idosas, pessoas que já estavam se preparando para desencarnar, ou que já estavam ali na idade do alvorecer, não, do entardecer da encarnação, e que estavam já sendo preparados para a sua próxima reencarnação. E é verdade, sim, que nos anos 60, alguns desses seres que ali estavam reencarnaram, estando aí, abeirando, né, o seu próximo sextênio, né? Tinham muitos desses seres ali, né? Então, veja bem, eles estavam na estaca zero, né? Na estaca zero. Por que na estaca zero? Porque eles estavam reencarnados, né? E estavam sendo preparados para a morte. Olha o que Eusébio nos fala. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte. Porque o sono é um exercício da morte. Veja que através do sono, o sono é um portal que o encarnado transpõe para uma outra vida paralela. A vida verdadeira, a vida da consciência. Ou, como podem chamar, a vida do espírito. Em que dimensão isso acontece? Em que morada do Pai isso ocorre? Em que colônia espiritual? Não nos importa. Importa que esse ser aqui, ele está se exercitando para transpor essa porta definitivamente. E ele continua:
naturalmente, não podereis guardar plena recordação deste encontro, desta hora. Quando você acordar, em retomando o seu envoltório carnal. Por quê? Em virtude da deficiência biológica do seu corpo biológico atual, porque o seu cérebro, ele ainda não suporta a carga de duas vidas simultâneas. Será que chegará o momento em que o cérebro terráqueo, eu não posso dizer o cérebro humano, porque existem outras humanidades que já têm condição de duas vidas simultâneas, de 3 vidas simultâneas, de 4 vidas simultâneas, de dezenas de vidas simultâneas. Será quantas vidas simultâneas o Cristo tem condições de suportar? Será quantas vidas simultâneas Emmanuel tem condição de suportar? Bezerra de Menezes, para citar nomes que são conhecidos dos irmãos. Né? Então, o nosso cérebro aqui, como terráqueo, ele não suporta duas vidas simultâneas, com raras exceções. É claro que Buda, ele tinha condições de suportar várias vidas simultâneas. Né? É claro que seres como Antônio de Pádua, conhecido aqui por Santo Antônio, Francisco de Assis, eles tinham condições de suportar várias vidas simultâneas. Né? O próprio João Evangelista, ele vivia duas vidas simultâneas. E ele vivia vidas simultâneas que levavam ele para bem longe daquele momento atual em que o seu corpo estava sendo habitado naquele momento. João Evangelista, ele conseguiu ir até os idos de 2150. Então, quando a gente fala em visões do futuro, né? Em médiuns que têm o dom da presciência ou da prosciência, de prever coisas que possam acontecer, ou mesmo os medianeiros que têm insights, déjà vus, né? Momentos em que podem vislumbrar cenas futuras. Na verdade, ele está simplesmente acessando uma vida simultânea que está vivendo aquela realidade. Compreendem? Uma vida simultânea que está vivendo aquela realidade. Então, por que Jesus permite que ele se recorde disso numa vida atual, naquela vida que ele está naquele momento? O próprio Emmanuel nos responde que o futuro, as visões de futuro, nos são permitidas para que, principalmente, elas possam não ocorrer. Porque em vislumbrando uma vida simultânea em que uma determinada catástrofe nos é apontada, né? Nos é revelada, eu posso aqui, no momento presente, através desta revelação, alterar o curso da história, pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, pelas minhas experiências, eu posso alterar aquela experiência do futuro da forma como ela se encontra. Né? Então, muitos medianeiros que tiveram esse vislumbre criaram obras cinematográficas
trazendo esses entendimentos em forma de cinema, para que as pessoas pudessem, ainda que não fossem adeptas da doutrina espiritualista, ter uma compreensão desses acontecimentos. Então, o cérebro terráqueo, ele não tem condição de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Mas Eusébio nos lembra que é a lembrança dessa vivência pelo portal do sono, ela permanecerá no nosso cérebro. Principalmente, ela ficará registrada no nosso inconsciente, nas palavras dele, no fundo do nosso ser. Né? E essas lembranças, ela nos orientará, né, as nossas tendências superiores para o terreno da elevação. Através de quê? Através de intuição. Então, quando eu digo, eu tive uma intuição de não ir naquela viagem. Na verdade, essa intuição é uma lembrança dessa vida simultânea em que eu observei uma experiência de um desastre, e embora eu não me recorde disso, eu fico com isso no meu inconsciente, e essa lembrança virá para mim enquanto eu estiver desperta em forma de intuição. Nas palavras de Eusébio, uma porta intuitiva se nos abrirá, né? Para que eu assista, olha só, para que eu assista o pensamento fraternal, aquilo que me foi revelado, né? Então, ele continua dizendo que ele faz uma pausa, né? E ele continua dizendo, enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Então, veja bem, nós todos nós, né, encarnados, desencarnados, nós estamos nos sentindo num redemoinho de emoções, de sensações, de revelações, de aprendizados, mas principalmente nós estamos nos sentindo num redemoinho, num tufão, num furacão de tantos acontecimentos novos, de tantas novidades. Parece, de uma hora para outra, que tudo acelerou. É verdade que o tempo acelerou, é verdade. É verdade que a ciência precisa rever os calendários com muita urgência, porque os dias já não têm 24 horas. Os meses já não têm 30 ou 31 dias. O tempo acelerou desde que o eixo da Terra inclinou-se já 2 vezes, sendo a primeira vez em 2004, por ocasião do grande tsunami e de todos aqueles terremotos em diferentes partes. E depois, em 2012, houve uma nova alteração do eixo da Terra. Isso mudou o tempo neste planeta. E aí, nós nos sentimos angustiados, tensos, deprimidos, embora professemos uma fé maravilhosa, uma fé iluminada que nos traz razão, esclarecimento, que nos traz entendimento. Embora nós professemos essa fé, nós temos nos sentido cansados,
perdidos, exaustos, diante de tanta tragédia, de tanta violência, de tanta maldade, de tanta enfermidade, de tanto desrespeito. Nós temos nos sentido desacorçoados diante de tanto descaso com a vida. E aí, o que nós fazemos? Nós buscamos outros caminhos, buscamos novidade, o conforto do desconhecido, para que, através disso, encontremos solução para torturantes enigmas. Então, muitas vezes, nos tornamos ébrios. Nós entramos nos caminhos do alcoolismo, sem nem nos darmos conta de que estamos pisando um caminho perigoso. Nós nos perdemos na fumaça viciante do tabagismo. Nós nos inebriamos no consolo dos psicotrópicos, dos medicamentos que amortecem as nossas dores morais. Nós buscamos consolo na leitura das mãos, em cartas que possam apontar o que vai acontecer conosco daqui mais alguns meses. Na ilusão de que jogos de sorte possam nos trazer respostas que estão dentro de nós mesmos. Nós buscamos novidade, muitas vezes no misticismo, em magias que não trazem para nós nenhum conforto além daquele proporcionado nos instantes em que estamos debruçados sobre ela, fazendo aqueles rituais. Na verdade, a solução para todos esses grandes problemas, principalmente para tudo isso que a humanidade está atravessando neste momento, não está nos templos de pedra, não está nos altares de qualquer religião, não está nas encruzilhadas, nas oferendas que se fazem aos espíritos inferiores, não está em nenhum tipo de magia ou ritual. A solução para esses problemas, para essas angústias, para essas fobias, para esse pânico que assola a humanidade, está dentro do próprio coração. Ali no plexo cardíaco, na vontade de lutar, na vontade de se dar uma oportunidade uma única vez mais, no desejo de se reerguer das cinzas, do pó em que a situação nos deixou ali no chão, nos reerguermos daquela cinza em que às vezes fomos destruídos, em que nos deixaram ali abandonados, nos reerguer com esforço, onde a nossa única bengala, único apoio é a nossa fé. A fé imorredoura no nosso Cristo. Só o nosso Cristo pode nos salvar. Só Ele pode nos consolar. Só Ele pode nos tirar dessa espiral a
qual nós ficamos presos por milênios, girando, 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 sem sair do lugar. Então, a solução de torturantes enigmas é a chama do nosso próprio coração, porque ele se tornou o altar divino. Ele foi convertido em santuário da claridade divina. O nosso coração se tornou a única lâmpada capaz de iluminar todo esse mistério espiritual na nossa marcha pela estrada redentora e evolutiva. Lembra quando o nosso querido mestre Ascan nos orientou: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, ilumine onde estiver, clareie o seu próprio caminho e clareie o caminho do outro que segue ao seu lado. Permita que essa luz possa levar claridade não só para o seu espírito, mas para todos esses que gravitam na sua órbita. Porque ao lado de cada homem, de cada mulher no mundo, ainda permanece viva a vontade de Deus. E essa vontade, ela diz respeito aos deveres que cumpre a cada um exercer aqui na Terra. Nós não podemos mais nos iludir com as coisas materiais. Como nos disse nosso mestre querido, nós temos direito à prosperidade. E os espíritos codificadores afirmaram categoricamente isso, nos dizendo da lei do progresso. Mas nós não podemos estar mais presos à matéria, ao papel fiduciário, à propriedade de terra. Nós não podemos mais. Por quê? A todos vocês a quem eu me dirijo, vocês sabem me dizer em que momento o seu espírito transporá o portal do sono eterno, um umbral que te leva de uma dimensão para outra? Entre jovens e pessoas mais idosas aqui que me ouvem, a lógica seria de que o mais velho o preceda o mais jovem. Mas será essa a vontade do Pai? Não, ninguém sabe. Então, nós precisamos estar preparados. E, mais uma vez, usando das palavras do mestre Ascan, nós devemos viver a vida em toda a sua intensidade, em toda a sua plenitude, um dia de cada vez. Mas um dia, uma página em branco que tenha nela escrita palavras de amor, palavras de luz, e que ao chegar ao final deste dia, você possa dizer ao seu coração: hoje eu tenho orgulho do que eu vivi, hoje eu fiz melhor do que ontem. Se Deus achar por bem, se a Ele aprouver de recolher minha alma nesta noite, a verdadeira vida, eu irei em paz, porque eu sei que hoje eu cumpri o meu dever, hoje eu fui melhor que ontem, hoje eu não estou preso a nenhuma coisa da terra, por mais que eu ame, por mais que eu queira bem, por mais que eu goste, eu dou liberdade a tudo aquilo que eu prezo. Sejam coisas materiais, sejam bens materiais, terras, casas,
apartamentos, bens móveis, dinheiro, mas eu também liberto todos aqueles que eu amo do meu jugo possessivo, do amor doentio que eu ainda tenho. Então, aqueles que eu amo, pais, filhos, irmãos, companheiros, companheiras, amigos, eu continuarei os amando, mas estão todos libertos. E nessa noite eu posso partir em paz. E é assim que a vida deve ser vivida. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais na realização do bem. Então, é um dia de cada vez. Cada dia tem o serviço que lhe compete. A cada dia basta o seu mal. O próprio Jesus pronunciou essas palavras. Vamos viver um dia de cada vez, mas viver intensamente, fazendo todo o bem que possamos fazer para nós e para o outro, porque nós também somos espíritos. Nós também precisamos de compaixão, de autocomiseração, de auto-perdão. Isso não significa narcisismo. Isso não é autoindulgência. É o entendimento de que se ontem eu pratiquei algum engano, hoje eu tenho consciência e não pratico mais. Mas também não vou parar minha evolução no tempo e no espaço preso à culpa daquilo que eu pratiquei ontem. Hoje eu vou praticar atos que corrijam o que eu fiz de ruim e que supram pela excelência aquilo que Jesus espera de mim. Porque o universo, ele se enquadra na ordem absoluta. Cada dia é único no universo. Único. Cada dia é uma experiência única no universo. E ele se enquadra na ordem absoluta. Por que eu não vou procurar me equilibrar também? Para estar em consonância com essa ordem. Para sentir todo o amor que meu coração é capaz de sentir. Para sentir toda a paz que eu sou capaz de sentir quando eu me enquadro nessa ordem absoluta. Dessa forma, eu vou me sentir uma ave livre, sem estar limitada por gaiolas que eu mesmo crio, por prisões que eu mesmo me escravizo. Eu posso ser uma ave livre, sem limitações, simplesmente em vivendo um dia de cada vez e em me enquadrando na ordem absoluta das coisas. Então, quando um pensamento desequilibrado me visita, eu devo parar, respirar fundo, encher meus pulmões de oxigênio e pensar: esse pensamento não me pertence. Eu vou me reequilibrar. E se eu não conseguir somente pelo pensamento, então eu vou buscar o recurso de uma música elevada, de uma palestra elevada, de um estudo que me recorde que eu sou um ser iluminado e que eu devo me permanecer na luz. E eu vou voltar a brilhar, né? Então, eu não posso deixar de recordar desses ensinamentos. E é por isso que é necessário que eu me adapte sempre ao equilíbrio divino, atendendo à função que me cabe na colmeia da vida. Se a minha missão é ser filho, que eu seja um bom filho. Se a minha missão é ser esposo, que eu seja um bom esposo, um bom pai, um bom neto,
um bom companheiro, um bom amigo, um bom colega de trabalho. Não importa. E Eusébio continua: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício. Quanto tempo nós já perdemos? Quantas reencarnações nós já inutilizamos, podendo terem sido mais produtivas? Vamos repensar essa reencarnação. Vamos repensar a nossa missão atual. Nós estamos vivendo o limiar de uma nova era. O planeta está passando por convulsões telúricas. Terremotos estão assolando o orbe todos os dias, embora a vossa imprensa não notifique a população desses acontecimentos, porque a minoria que governa este planeta acha que, escondendo esses acontecimentos, evitará perplexidades. O seu planeta passa por convulsões, ele está atordoado porque ele está crescendo, ele está se transformando. As geleiras se locomoverão, mudarão de lugar. Isso não acontece de um dia para a noite, não acontece de um ano para o outro. Essas mudanças, elas perdurarão por muitos e muitos tempos. Mas é claro que as mudanças, elas serão sentidas por todos que aqui estão, mas todos vocês que aqui estão, e eu que me preparo também para retornar, nós todos assinamos o nosso projeto reencarnatório com alegria no coração, com esperança. Quando nós participamos do nosso projeto reencarnatório junto aos engenheiros siderais, nós tínhamos em nosso coração a mais esfuziante alegria da fé, da esperança de que seríamos agentes dessa mudança. E por que hoje nós carregamos o senho carrancudo, o coração opresso, a mente atordoada, o cérebro depressivo, esquecidos das promessas que nós é que fizemos? Não nos foi exigido nada. Nós pedimos para voltar à Terra. Nós imploramos por essa oportunidade. Nós queríamos estar aqui neste momento. Por que agora nos sentimos tão angustiados e tão perdidos? Se nós não nos recordamos dessas promessas, elas, pelo menos, estão aqui no fundo do coração de cada um de nós, na nossa consciência. E nós não recordamos claramente, mas nós temos a intuição de que nós não estamos aqui em vão. E de que o Cristo nos escolheu quando nós pedimos para voltar aqui, neste momento, ele nos escolheu como seus mais caros operários desta obra, como seus mais queridos trabalhadores da última hora. Então, meus irmãos, o convite de Eusébio, ele é muito claro, é para que todos nós possamos nos adaptar ou readaptar ao equilíbrio divino. É nós colocarmos a nossa fé como candeia em nosso coração, para nos guiar, para nos orientar, para nos lembrar das promessas que nós fizemos espontaneamente aos engenheiros siderais.
para que possamos atender a essa missão que nos foi colocada, insulada, nessa colmeia ao qual nós fazemos parte como uma pequena abelha operária, mas uma abelha essencial no todo. Se o universo é essa colmeia, o nosso trabalho é essencial na produção deste mel que é a evolução. Então, nós não podemos mais terminar mais uma oportunidade reencarnatória estagnados, parados, estacionados no mesmo momento de outras vidas simultâneas. Nós temos, sim, quando chegar o momento de transpor esse umbral, muito melhores do que quando aqui chegamos. Nós não mudamos na nossa peça, na nossa grande peça teatral, no nosso grande drama evolutivo. Nós somos os mesmos atores das mesmas encarnações anteriores. E nós não podemos esquecer que cada milênio é um segundo. É um segundo perto da eternidade. E que nós estamos usando corpos sagrados, vasos preciosos, vasos sagrados. Mas nós cuidamos desse vaso tal qual crianças despreocupadas com seus jogos infantis. Nós desrespeitamos esse vaso, às vezes até em detrimento de valorizar mais o espírito. Mas o próprio espírito de verdade, que é o Cristo, ele nos alerta no advento em que ele codifica para a doutrina espírita, que nós não podemos valorizar um em detrimento do outro. O ensejo santificante da existência na vida corporal deve ser utilizado como uma oportunidade na senda evolutiva para nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. O que nós levaremos? O que nós levaremos quando a nossa energia deixar esse invólucro? Mas enquanto ela o ocupar, cuidemos desse corpo com carinho. A depressão, as doenças mentais de toda a natureza, mesmo as revoltas, as iras momentâneas, os arroubos de animalismo, mesmo isso são enfermidades da nossa alma que nós precisamos corrigir enquanto estamos na matéria, no corpo físico. Só assim nós poderemos voar livres. Só assim nós poderemos evoluir nessa senda em que fomos colocados. Nós temos que ser como aqueles missionários heróicos, suportar nossas sangrentas feridas de tantos testemunhos angustiosos, seja cânceres, seja dificuldades financeiras, seja desajustes nos relacionamentos, seja problemas com os filhos, não importa. Nós temos que suportar essas sangrentas feridas desses testemunhos angustiosos, com espírito de renúncia, com espírito de amor, de solidariedade, de sacrifício.
Isso não é masoquismo. Isso não é preferência pelo sofrimento ou pela dor. Isso é entendimento. É colheita. É compreensão de que se eu tenho esses sofrimentos hoje, esses testemunhos hoje, é porque eu estou colhendo as sementes impróprias que eu plantei um dia. Mas também estou tendo a oportunidade de plantar novas sementes. E certamente eu farei colheitas muito mais proveitosas nas vidas simultâneas do futuro. Então eu preciso encarar a minha existência atual com espírito de renúncia e de esperança nesse mundo melhor que Jesus nos prometeu em suas milhares de moradas. Porque, como disse nosso mestre Ascan, quando esse universo foi criado, quando essa colmeia foi criada, Jesus já era Cristo. E é por isso que ele pode dar garantias de que na casa do pai dele, que é a colmeia criada por ele, existem muitas moradas. Ele só pode dar essa garantia porque ele precede o tempo em que essa colmeia, que este universo é criado. Então, nós sabemos que somos todos luzes, que a nossa luz precisa brilhar e que nós, ao retornarmos ao Pai, deveremos voltar a essa morada prometida por Jesus, a esse domicílio celeste, não como um perdedor, mas como um trabalhador fiel que regressa ao lar, depois de cumprida a sua tarefa. Como filho pródigo. As pessoas não compreendem a parábola do filho pródigo. Por que o pai comemora tanto a volta do filho pródigo? Por que ele celebra tanto a volta daquele filho que foi para o mundo, que largou o pai, que foi procurar diversão, que foi conhecer a vida, que apanhou, que sofreu, que cresceu, enquanto o outro filho ficou ali grudadinho com ele, mas não saiu do lugar. Não acrescentou nenhuma moeda. As moedas que o seu Senhor lhe entregou, ele permaneceu ali junto ao Pai, fazendo a sua vontade, mas nem mais, nem menos. Mas o outro filho, o filho pródigo, ele vai, ele erra, ele aprende, ele peca, ele pede perdão, ele cresce. E quando ele tem consciência de que ele precisa crescer, então ele começa o seu retorno ao Pai. E Deus celebra, Deus comemora a volta do filho pródigo. Todos nós somos filhos pródigos. E Deus, através do Cristo, está celebrando a nossa volta. Ele nos manda inúmeros emissários da mais alta autarquia, como nosso querido comandante Ascan, para nos trazer esclarecimento, para nos lembrar de que somos luzes, os filhos pródigos que voltam ao Pai depois de terminada a sua tarefa no final do dia, agradecido, feliz, livre de qualquer liame, de qualquer coisa que possa aprisioná-lo, nem material, nem sentimental, porque o amor verdadeiro não aprisiona. Então, encerrando essa parte até onde o Eusébio trouxe até agora o ensinamento, ele diz que referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida,
da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do espírito, do instinto, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Então é isso, cada um de nós, como trabalhador da última hora, nesses tempos tão difíceis de pandemia, de transformações morais, espirituais, físicas, geográficas, geológicas, econômicas, geofinanceiras, políticas, culturais, religiosas. Em meio a todas essas transformações, nós, como trabalhadores da última hora, temos a missão de auxiliar todas essas pessoas que estão indecisas, que estão revoltadas, que estão deprimidas, angustiadas diante dessas mudanças para as quais elas não estão preparadas, mas nós estamos, nós fomos preparados. E não fomos só preparados nessa encarnação, nós fomos preparados desde a preleção de Eusébio. Desde a preleção de Eusébio. Então, nós precisamos cumprir a nossa missão para trazer de volta a razão a esses irmãos que estão por aí, à conta de familiares, à conta de amigos, à conta de confrades, de colegas de trabalho. E não se iludam, não se iludam. Todo segredo será revelado. Tudo aquilo que está oculto será revelado. Por isso, vocês se depararão com pessoas que trarão para vocês um susto, porque elas eram uma coisa e, de repente, vocês descobriram que o caráter delas se revelou de outra maneira. Pessoas que eram estáveis emocionalmente e que, de um tempo para outro, se desequilibraram sobremaneira. Pessoas que tinham um determinado perfil, que apregoavam determinado status de caráter, de honra, e que, de repente, provaram o contrário. Observem inúmeros médiuns, até médiuns que foram expostos de maneira avassaladora em todas as imprensas, médiuns que tinham a mais linda missão, médiuns que trabalharam arduamente na mediunidade, na construção de patrimônios espirituais, mas que se perderam no torvelinho das sensações inferiores. E tudo isso vai ser revelado em todas as camadas sociais, em todos os níveis, em todos os aspectos, desde o mais pequeno até o mais poderoso. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Por isso, é preciso que cada um ande na verdade, na transparência, no compromisso reto com a sua consciência, porque ninguém precisa prestar conta a ninguém. Ninguém precisa se confessar para ninguém. Mas cada um precisa ser o seu próprio observador, o seu próprio juiz e o seu próprio professor e mestre. Então, é isso que eu trouxe para vocês nessa noite, a convite do nosso mestre querido, que pediu que eu viesse conversar um pouquinho com o grupo, porque faz muito tempo que nós não trazemos a nossa palavra coletivamente. Todos os finais de ciclos, nós fazemos uma comunicação coletiva. Estamos agora no limiar do final desta nova etapa,
E certamente vamos fazer uma reunião especial com todos os nossos amigos convidados em data a ser aprazada, para que possamos, né, nos comunicar a todos, trazendo a nossa palavra de esperança naquilo em que Jesus espera de nós. Muito provavelmente, traremos essa palavra entre os dias 24 e 25, mesmo sendo dias de grande festa e de grande agrupamento, mas não falaremos mais do que 50 minutos, apenas para trazer a nossa palavra de esperança. Então, nós vamos acertar com o nosso aparelho mediúnico este momento e avisar a todos aqui para que, se sentirem disponíveis, possam estar conosco mais uma vez. Nós agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos nessa noite, com todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, trazendo aquele entendimento que nós temos acerca desses ensinamentos preciosos que o nosso bom amigo Eusébio nos trouxe dos mais elevados píncaros espirituais, para que aqui na Terra pudéssemos colocar em prática. Agradecemos a Maria Santíssima, a quem devotamos o nosso coração, na Imaculada Conceição, para que ela possa nos trazer o consolo amoroso da Mãe Eterna, o consolo da Mãe que cuida do seu filho, que protege, que ampara, que leva amor e conforto aos corações humanos. Agradecemos aos nossos companheiros espirituais pela força amorosa que nos dá através da vibração energética que nos dirige, para que possamos estar presentes até este momento. E agradecemos aos irmãos a oportunidade que nos deram de nos fazer ouvido nesta noite. E com a oração ensinada por Jesus, aquela multidão, nós encerramos de nossa parte a nossa comunicação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, entregue às tentações e sensações inferiores, mas afasta de nós, Senhor, todo e qualquer mal, porque teu é o poder, o reino e a glória por todos os séculos dos séculos dos séculos. Assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, todos nós os pecadores, agora e na hora da nossa transição, que assim seja, graças a Deus. Muito agradecido a todos os irmãos, recebam um abraço fraterno desse vosso companheiro de jornada, Erwin Eugênio von Rommel, vosso amigo Hans. Que assim seja, graças a Deus.